Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com o Josa Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio. Esteja você em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Muito obrigado por tudo, pela gentileza do apoio, pelos likes, pelos comentários, pelas críticas, pelas sugestões, né? Também pelos piques que vocês têm enviado para o canal neste mês, que está ajudando muito aqui. Neste mês deficitário aqui do trabalho, os piques e também o Valeu Demais, né, estão ajudando demais aqui a manter as contas em dias. Muito obrigado também por essa enorme generosidade. Se você puder, envie Pix para dar uma força aqui para o canal, de qualquer valor, evidentemente, tá? Muito obrigado de antemão também por essa generosidade. Abraço eterno aos irmãos e irmãs que estão na Mãe África, a mãe de todos nós, na Europa, na Ásia, na África, em todos os lugares, como eu já disse, desse imenso mundão de nosso Deus. Tá bom, gente? Vejam, neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre a loucura que toma conta das lideranças europeias, né, neste cenário em que o Donald Trump está mostrando as suas garras, né? Suas garras, neste momento, que estão sendo apontadas diretamente para os parceiros, né, para os aliados, e não necessariamente para os grandes inimigos do império, né? A Europa enlouqueceu. Eu quero comentar sobre isso, sobre uma série de encontros secretos que vinham acontecendo na Europa, que num encontro lá em Bruxelas, na residência oficial do Mark Rutte, entre inúmeras lideranças de países europeus, juntamente com Zelensky e altos funcionários da OTAN. E o que eles pretendem? Eles pretendem fazer, eles têm um plano, estão trabalhando num plano secreto, né, de envio de tropas para a Ucrânia no cenário de pós-guerra, tá? Esta matéria foi feita pela Associated Press, né? E eu vou repercutir essa matéria neste vídeo com vocês, que é o aterrador, amigos e amigas. E por que a Europa está se perdendo completamente nessa luta inglória contra a Rússia. Vou explicar para vocês também, né, qual é a minha opinião sobre isso, né? Por que a Europa nunca deixa de lado essa ideia de que a Rússia é o grande inimigo do mundo, que vai marchar com suas botas sobre Madrid, sobre Lisboa, sobre Paris, Londres e também as capitais, Roma, né, e as capitais dos países nórdicos. Até sobre, vai marchar inclusive, né, inclusive sobre o oceano, né, até Reykjavik, né, a capital da Islândia, né, ao menos é o que pensam as lideranças europeias. Como são muito cultas e inteligentes, algumas talvez tenham se esquecido que a Islândia é uma ilha, né? Enfim, as coisas que acontecem, porque o fato é que as lideranças europeias, neste momento, meus amigos, minhas amigas, impressiona a incapacidade, né, de apresentarem um único raciocínio aceitável. Impressionante. Vamos lá então, olha só. A Europa trabalha discretamente no plano de paz, um plano de envio de tropas à Ucrânia no cenário de pós-guerra. Matéria da Associated Press, né, da última sexta-feira, né. Cada vez mais, né, aspas aqui, né, cada vez mais alarmados com o fato de as prioridades, né, de segurança dos Estados Unidos estarem em outro lugar, no caso a China, né, um grupo de países europeus tem trabalhado discretamente em um plano para envio de tropas à Ucrânia para ajudar a impor, né, qualquer futuro acordo de paz, né, ajudar a impor qualquer acordo futuro de paz com a Rússia e claramente garantir a paz a partir do acordo, né. Grã-Bretanha, França estão na vanguarda desses esforços, né, embora os detalhes permaneçam ainda escuros, ninguém sabe propriamente o que eles estão tramando, tá. O que está claro, na verdade, é que eles querem submeter o Putin a uma situação de pressão para que o Putin decida-se, né, enfim, ficar pianinho, né? Enfim, ficar pianinho, aceitar ali possíveis derrotas e assim por diante. Ou seja, eles sempre têm tentado isso, desde que a Rússia se tornou independente da União Soviética, vem tentando o tempo inteiro, ainda que no início, né, quando o Putin assumiu o seu governo, ele tenha acenado para a possibilidade, inclusive, da Rússia entrar na OTAN. Ou seja, que inimigo é esse, né, que gostaria até mesmo de ter participado da Aliança Atlântica, né? Segundo eles, gente, segundo eles, assim, não está claro, né, assim, não está claro para eles e para o Zelensky
qual é o tipo de garantia e de segurança que a Ucrânia possa ter, né, apenas com um acordo de paz, né? A melhor proteção neste caso seria claramente a filiação da Ucrânia à OTAN, algo que, contudo, os Estados Unidos já descartaram, tá? Não vou entrar em detalhes sobre capacidades específicas, mas aceito que, se houver paz, então precisa haver algum tipo de garantia de segurança para a Ucrânia e o Reino Unido fará a sua parte nisso, né? Palavras do primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, que é outro, né? O Starmer, ele mostra claramente o que o campo progressista hoje lá na Europa, né, ele por um lado, conservador, por outro lado, ele pratica ações da própria extrema-direita, e por outro lado, como ele é woke, né? Impressionante, né? O wokeismo tomou conta completamente da Europa, né? As potências europeias consideram o caminho a seguir, né? E as potências europeias, ao considerarem um caminho a seguir, estão pensando num caminho sem os Estados Unidos, né? Algo que muito provavelmente, né, não vai dar em nada, né? Porque eles precisam dos Estados Unidos, e neste próprio encontro que eles tiveram agora recentemente, muitos deles em Munique, deixaram isso claro, tá? Em dezembro, gente, depois que o Trump foi eleito, tá? Um grupo de líderes e ministros se reuniu com o Zelensky, tá? Na residência do Rutte, tá? As negociações se basearam em uma ideia promovida pelo Macron, lembra? No início de 2024, tá? Proposta recusada na ocasião, deixa claro, né? Mas que ganhou força a partir das propostas atuais do presidente dos Estados Unidos, tá? O plano do Macron, naquela ocasião, foi contestado, mas ele nunca foi, gente, descartado, tá? Na prática, nunca houve descarte disso. Além disso, tá? Tudo indica que o Petit Bonaparte, né, vinha trabalhando nos bastidores por essa ideia o tempo inteiro, tá? E neste caso, a Polônia seria um desses países que se manteria cauteloso, dadas as persistentes animosidades com a Ucrânia, né, que vem acontecendo o tempo inteiro, né, e que datam da Segunda Guerra Mundial, né? E também, né, a Associated Press nada fala sobre isso, também sobre o pavor da Polônia de ser abandonada na hora H numa guerra contra a Rússia. Eles sabem que basta um tiquito da bota, um pedacinho da bota da Rússia sobre a Polônia e já era a Polônia, né? Sem a OTAN, Polônia não tem a menor condição de resistir a uma guerra contra a Rússia, né? Enfim, se a Rússia, embora seja um exército muito poderoso hoje lá na Europa, um dos mais poderosos da Europa hoje é o da Polônia, vem se armando muito a Polônia, mas não dá para comparar, né? Evidentemente que não dá para comparar a força polonesa com a força russa no campo militar, né? Estamos em um estágio muito inicial, disse o Hannu Pevklur, que é o ministro da Defesa da Estônia, um país chihuahua, né? Sem nenhuma importância, né, do ponto de vista geopolítico, e que só existe, só fala, só grita, só late por causa do guarda-chuva da OTAN. Países bálticos seriam os primeiros a serem abandonados pela OTAN numa perspectiva de guerra contra a Rússia. Ninguém ia se importar com o Báltico, ninguém ia se importar com Portugal, ninguém ia se importar com Grécia, ninguém ia se importar com os países menores, né? Sobretudo os bálticos, que não são nada, né? Absolutamente nada do ponto de vista geopolítico, ok? Se a Rússia e a Ucrânia reduzirem segue aqui o Pevklur, né, que também ninguém ouviria o Pevklur se o país dele não estivesse na OTAN, né? Se a Rússia e a Ucrânia reduzirem suas forças ao longo da linha de frente, né, para alguns milhares em ambos os lados, então não será um problema para a Europa também estar lá, né, disse o Pevklur, ressaltando que seria muito mais difícil se ainda houvesse um conflito fervente. Mas o que eles têm... Mas o que eles têm de fazer lá, eu pergunto para vocês. O que a OTAN tem que fazer lá na Ucrânia, né? O que as forças europeias querem fazer lá na Ucrânia? Né? Claramente que não é paz. Claramente que eles não querem manter o acordo de paz. Claramente que não é isso, né? Como tropas, vamos lá, gente, como tropas inimigas da Rússia, esse povo não pensa? Né? O que acontece com esse povo? Olha só, como tropas inimigas da Rússia podem se constituir em tropas de paz? Responda isso para mim. Como tropas de países inimigos da Rússia podem se constituir, né, em tropas de paz na fronteira com a Rússia, gente? Como que a Rússia vai admitir que os seus inimigos fiquem na sua fronteira? Eles não pensam, não é possível um negócio desse, né? Eles falam, contudo, numa força robusta. Aí já começa a mudar e já deixam claro a sua intenção, né? Uma força robusta no lugar de uma força de manutenção de paz. Olha isso, mudando a conversa, né?
a composição e o papel da força serão ditados pelo tipo de acordo de paz que for alcançado. Se a Rússia e a Ucrânia puderem concordar com os termos conforme as negociações progredirem, é plausível que menos preocupações de segurança, menos precauções de segurança e uma força menor sejam necessárias, tá? Mas especialistas e autoridades alertam que, do jeito que as coisas estão, especialistas de onde, né? Quais, né? De que lado, né? Especialistas, portanto, e autoridades alertam que, do jeito que as coisas estão, os europeus devem mobilizar um contingente robusto e considerável, em vez de uma equipe de força de paz, como os capacetes verdes, perdão, os capacetes azuis das Nações Unidas, né? Aspas, né? Tem que ser uma força real, né? Para que os russos, olha isso, vamos, presta atenção aqui nessa conversa aqui de um ex-comandante Estados Unidos, que é ex, né? Por isso que tá falando M aqui, né? Vamos lá, presta atenção, vamos tentar pensar isso aqui. Tem que ser uma força real para que os russos saibam que se eles alguma vez atestarem, né, eles serão esmagados. Até agora foi tudo que eles conseguiram, esmagar os russos, né? E vocês podem ter certeza de que a Rússia irá testá-la, disse Ben Rhodes, né, o ex-comandante-geral do Exército dos Estados Unidos na Europa, um mês passado, em meio a um evento de um think tank, né, chamado European Policy Center, né? Segue aí o idiota, porque é o idiota, né? Eles violaram todos os acordos, os russos, né? Violaram todos os acordos, é isso? Oh, meu Deus. É difícil, né? Eles violaram... Esse aqui é estadunidense, mas ele parece uma liderança europeia, né? Parece. E por que que outras lideranças estadunidenses do governo Biden teriam o mesmo pensamento? Sabe por quê, gente? Porque o modus operandi de pensar da liderança europeia hoje, na verdade, copia, né, a forma de pensar das lideranças do Partido Democrata. Nem nesse aspecto a gente vê algo de, sabe, de original, relevante, importante no pensamento, nas ideias dos líderes europeus. É tudo copiado. Tudo copiado das lideranças do partido que já não está mais no poder em Washington, tá? Bom, eles violaram todos os acordos, então se enviarmos, segue aqui o Rodrigues, né? Se enviarmos uma força para lá, eles precisam ter poder aéreo, tá? Ou seja, a Rússia vai, né, permitir isso aí também. Grandes forças terrestres, drones, contra-drones, defesa aérea e também defesa de mísseis. Tudo isso, disse o Rhodes, e ele falou mais. Se eles entrarem lá com um bando de capacetes azuis e rifles, eles serão esmagados, tá? Enfim, eles no caso serão esmagados, né, pelos russos. Ou seja, ele está falando aqui que é necessária uma força robusta para esmagar os russos, né? Mas se for essa força de paz tão reduzida aí, então os russos poderão esmagá-los, né? Estão falando, portanto, que a ONU não serve, novamente desautorizando a ONU. Algo, por exemplo, quando eu falo, gente, quando eu falo que esse pessoal do campo progressista hoje, que está no poder lá na Europa e que estava no poder nos Estados Unidos, tem ações da extrema-direita muitas vezes, né? A gente vê, por exemplo, neste pensamento, que é um pensamento, né, da extrema-direita. E prova disso, né, tá? É que a fala desse senhor é a fala que você vai encontrar em muitas lideranças hoje da extrema-direita, tá? Enfim, ele fala, portanto, aí que tudo isso, enfim, se eles entrarem lá com um bando de capacetes azuis e rifles, os capacetes azuis serão esmagados e tudo mais e tal. Quando ele fala isso, ele está desautorizando a ONU, tá? É tudo que faz a extrema-direita, desautorizar entidades como a ONU, tá? E mostrar claramente que o poder está com eles, que eles têm o poder, né, de fazer aquilo que entidades como a ONU não fazem mais. E nesse sentido, eles deixam de reconhecer entidades como a ONU, assim como os republicanos neste momento dão a entender que também vão fazê-lo. Os Estados Unidos, no geral, é uma coisa só, independente da liderança que está no poder. Claramente que há mudanças, né? Lá no fundo, a política tende a ser a mesma, ultra-imperialista, né? E que não reconhece as instituições que foram criadas a partir, por exemplo, do final da Segunda Guerra Mundial, de Bretton Woods e assim por diante, tá? Muito antes, inclusive, o acordo ali em Yalta pelas lideranças, naquela ocasião, do Reino Unido, da União Soviética e também dos Estados Unidos, né?
Bom, o general francês aposentado Dominique Trinquant, né, ex-chefe da missão militar da França nas Nações Unidas, concordou que as forças de paz da ONU são mais adequadas para a implantação em zonas muito mais estáveis, tá? Em zonas estáveis, não naquela localidade especificamente. Para começar, né, montar essa operação com soldados vindos do mundo todo levaria cerca de 1 ano, disse ele. Aqui ele melhora um pouquinho o discurso do general norte-americano, mas ainda assim ele fala que ele desautoriza as forças de paz da ONU, falando o seguinte: elas serviriam para algum tipo de... onde tem confusão, não serve. Serve para um local, para um espaço onde o conflito praticamente não tem intensidade alguma, né? Mas se for um ambiente de alta intensidade, como seria o ambiente da Ucrânia, então as forças de paz da ONU não têm sentido, segundo o Dominique Trinquant, né? Bom, também é necessário, segundo ele, treinar soldados ucranianos e investir na indústria de defesa da Ucrânia, tá? Neste caso não foi ele que disse, foi o ministro da defesa da Letônia. Reparem como os bálticos gritam, né? Como eles latem, né? Porque estão sob o guarda-chuva dos BRICS. Neste caso, o ministro da defesa da Letônia, o Andris Sprudis, né? Que pode ter seu país explodido rapidamente se continuar com essa conversa aí, né? Repetindo, também é necessário soldados ucranianos investir na indústria de defesa da Ucrânia, tá? Ou seja, o que eles estão falando aqui é que eles querem continuar, né, a máquina de guerra. Eles querem continuar montando a máquina de guerra, eles querem, enfim, aviões frequentando o espaço aéreo, eles querem drones, eles querem mísseis, eles querem a construção de tudo isso, eles querem a guerra. E eles querem também que a Rússia entenda que eles não querem a guerra. Eles querem fazer tudo isso, mas eles acham que a Rússia vai ficar dormindo, achando que não há uma guerra, que aquelas tropas estão ali apenas para manutenção de paz, né? Ou seja, a provocação continuaria, os testes de força também continuariam e assim por diante. Tudo isso aí contra, né, a Rússia, tá? Quão grande seria essa força de paz? A natureza do acordo de paz determinará o tamanho e a localização do contingente europeu. O Zelensky insiste aí em tropas entre 100 e 150 mil pessoas, né? Especialistas falam que elas ficariam em torno de 30 mil, né, de 30 a 40 mil. Diplomatas e autoridades desses países europeus não confirmam nenhum tipo de número, tá? E a Ucrânia também quer e precisa de defesa aérea, segundo a Associated Press, né? E segundo o que pensa também essas lideranças, tá? O que está claro é que os europeus, neste momento, tá, teriam dificuldades em reunir uma força em larga escala, né? E certamente não conseguiriam fazê-lo rapidamente. Isso é certo. O que também é certo é que eles precisariam obrigatoriamente dos Estados Unidos. Em uma entrevista dada na sexta-feira ao Financial Times, o Macron disse que a ideia é a de mobilizar uma força enorme e improvável, tá? Segundo o Petit Bonaparte, o idiota de Paris. Temos que fazer coisas que sejam apropriadas, realistas, bem pensadas, medidas e negociadas. Disse ele, que parece calminho, né? Mas não é. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Hegseth, já insistiu, né, que em virtude da linha de contato ser gigantesca, tá? A linha de frente, né, que é de um pouco mais de 1.000 quilômetros, né, de extensão, as coisas não são tão fáceis assim, tá? E a relutância dos europeus neste momento ainda estaria no fato de que como lidar com essa linha de frente de mais de 1.000 quilômetros, tá? Então, para isso, gente, é claro que eles vão precisar de quem? Dos Estados Unidos, tá? Quase todos eles concordam, tá, que algum tipo de provocação nesse sentido é necessário apenas com a ajuda dos Estados Unidos. Então, como eles estão latindo, querendo fazer algo contra a Rússia, se sabem que os Estados Unidos vão ficar de fora dessa proposta. Realmente não dá para entender. Na sede da OTAN, na quarta-feira, o Hegseth começou a descrever os termos sobre o possível acordo de paz dos Estados Unidos com a Rússia, né? Neste caso, porque os Estados Unidos com a Rússia, a OTAN contra a Rússia, ninguém fala de Ucrânia. Ele fala que é necessário sólidas garantias de segurança para garantir que a guerra não comece novamente. Agora, ele tem uma tendência, o governo norte-americano neste momento tem a tendência a olhar também para os interesses russos quanto a essa questão de segurança. Qualquer garantia de segurança deve ser apoiada por tropas europeias e não europeias capazes, disse Hegseth. Olha só que interessante. E quase 50 dos apoiadores ocidentais
da Ucrânia já sabem disso, porque eu disse isso para eles, tá? Se eles forem para a Ucrânia, disse o Rexet, se eles forem para a Ucrânia, eles devem ser mobilizados como parte de uma missão não OTAN. Ou seja, não é uma missão da OTAN que tem que entrar lá, é uma missão europeia. Aí eu quero ver se os europeus vão conseguir. Da perspectiva da Ucrânia, uma operação somente na Europa simplesmente não funcionaria, tá? Quaisquer garantias de segurança são impossíveis com os americanos, sem os americanos, alertou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Andriy Sybiha, na quinta-feira. Ou seja, gente, todos eles entendem que precisam dos Estados Unidos para essas tropas, para enviar essas tropas e também para a questão para que o acordo de paz seja levado a sério. Os Estados Unidos já disseram que não vão participar disso daí. Como é que fica essa história? Mas antes de continuar aqui, relatar por que a Europa quer tanto essa guerra contra a Rússia. Porque a Europa, gente, tem um problema histórico, né? Ela sempre fez guerras altamente destrutivas ao longo de todos os tempos. Depois ela praticava o reinício, conseguia, né? A partir de um reset, conseguia se restabelecer, se desenvolver novamente e tudo mais. A Europa, naquelas ocasiões, era o grande império colonizador. Hoje já não é mais, né? Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, embora a Europa já não ocupasse um papel tão determinante na geopolítica mundial, teve como apoio os Estados Unidos que, através, sobretudo, do Plano Marshall, né, que também não foi de graça, os europeus até hoje pagam por isso de certa forma, né? Conseguiu esse reset, né? Conseguiu esse reinício. Apesar de já não ter um papel determinante tão importante na geopolítica mundial após a Segunda Guerra Mundial, né, a Europa ainda colonizava grande parte do globo, né, diretamente ou indiretamente, porque em alguns lugares em que a Europa saiu, deixou ali as suas empresas, né, deixou ali a máquina montada para estabelecer uma colonização diferente, mais moderna, contra as suas ex-colônias. Tá? Hoje a Europa não tem nada disso, tá? Está numa crise brutal, mas ainda assim ela quer guerra. Ela entende que precisa desse reset novamente, precisa de uma autodestruição, porque ela vai sair muito bem dessa autodestruição depois, vai conseguir esse recomeço, vai conseguir esse desenvolvimento, e diante da crise que a Europa vive hoje, talvez o que há de fazer mesmo é justamente essa destruição para depois ter esse reinício. O que sempre fez, tá? E que agora não tem mais materialidade, não encontra mais materialidade para fazer, mas as lideranças europeias insistem em fazê-lo. É por isso que a Europa ainda precisa da Rússia como seu grande inimigo e por isso que ainda seguem na tessitura dessa narrativa ridícula, absurda, de que a Rússia vai marchar com suas botas, né, sobre Paris, Madrid, Roma, enfim, Londres, Berlim, capitais dos países nórdicos e até em Reykjavik, né, lá na Irlanda, né? Vão marchar sob as águas do Atlântico até Reykjavik, né? E aí, gente, não para por isso não. O Rexet disse que a Ucrânia não recuperará todo o seu território, esqueça, né? E não poderá se juntar à OTAN. Ponto, acabou, não vai para a OTAN. Tudo que o Putin queria. E é quando os Estados Unidos sinalizam algo nesse sentido que começa haver uma possibilidade de um encontro telefônico entre o Putin e o Trump, que só aconteceu depois que os Estados Unidos bancou, né, essa situação aí. A Ucrânia não entra na OTAN, tá? Ele insistiu que a OTAN não se envolverá em nenhuma força futura que possa ser necessária para policiar a paz na Ucrânia, né? Nações europeias e outras o farão, mas os europeus terão que pagar por isso. E outra coisa importante, gente, além de não ter pessoal suficiente, não ter arma suficiente para isso, também não tem dinheiro para isso, tá? Não tem grana para isso. E aí eu quero ver se vou fazer agora sozinho, sem a participação dos europeus. Então, esse medo expresso aqui medo não, né? O que foi expresso pela Associated Press, né? Esse plano aí, ele, enfim, faz parte das ideias malucas, das tentativas malucas, mas a possibilidade disso dar certo é muito reduzida. A Europa, sem os Estados Unidos, não tem condição sequer de mandar essas tropas de paz ali para a Ucrânia. Que dirá, né? Envolver toda essa grana aí para, enfim, construir essa possibilidade. Não há como, gente. E para finalizar, o Zelensky, tá? O Zelensky diz o seguinte: é necessário as Forças Armadas da Europa. Ô, Zelensky, fica quietinho, né? É necessário as Forças Armadas da Europa, disse o Zelensky, que a Europa precisa se preocupar realmente, já que os Estados Unidos estão deixando de lado, tal, a própria Ucrânia e tal. Enfim, a Europa precisa de uma força armada própria, né? Porque já que ela não pode mais contar
com os Estados Unidos para o apoio ao continente. Pois é, já são crescidinhos, né? Se defendam, meu irmão. Por que precisa de Europa? Agora, né, a Europa vai criar um exército próprio, é isso, Zelensky? Tá? Não tem dinheiro para nada, vai criar um exército próprio? Pois bem, né? O Reg 7 também disse o seguinte, tá? Se a Europa resolver mandar tropas de paz para a Ucrânia, tá? E a Rússia atacar, veja bem isso daí, né? A Rússia atacar essas tropas europeias, a OTAN não vai ser acionada. A OTAN não vai ser acionada numa guerra contra a Rússia. Ou seja, ele está falando o seguinte, problema de vocês, resolvam. Agora eu quero ver a coragem das lideranças europeias, amigos e amigas. É isso, gente? É isso.